Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração cujo objetivo é procurarmos estabelecer um contato com os benfeitores da espiritualidade. Sendo assim, então, nós rogamos ao Cristo, o nosso Mestre e Irmão Maior, que possa nos auxiliar nesse trabalho, aos espíritos que em seu nome trabalham em prol da difusão do conteúdo do Evangelho, que possam nos instruir, que possam nos intuir no tema de hoje, relativo à família, para que possamos repassar aquilo que, através da misericórdia de Deus, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então o tema de hoje é a reencarnação fortalece os laços de família. Um tema muito importante porque o desencarne ele é uma lei da natureza, né? Tudo tem o seu nascimento, né? A sua vida e o retorno, né? à natureza. E com os membros da nossa família ocorre o mesmo, né? O que muitas vezes fica aquela dúvida, né? Vou poder alguma vez ter contato novamente com um parente meu, né, que tanto amo? Certamente que sim, né? E é o que a doutrina vem nos mostrar, né? Como que funciona esse processo. Então, que a reencarnação, ela não nos coloca distantes daqueles que amamos, mas muito pelo contrário, né? Ele nos coloca novamente numa nova oportunidade, numa nova encarnação, né? em novos corpos, né? E também em novas situações dentro da família, para que possamos reencontrar esses nossos familiares. Claro que aí há uma lei do esquecimento, né? Benéfica a todos nós, para que possamos vivenciar a experiência atual, mas o sentimento, que é o mais importante, ele está inerente no espírito. Então, embora muitas vezes a gente não tenha aquela noção, né? Olha, foi aqui hoje um familiar da atual encarnação continua sendo, né, como foi a vidas passadas, mas que nós sentimos, né? Nós sentimos a afeição e isso nos auxilia muito, né? Então vamos começar com uma questão que Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, fez aos espíritos, né, quando ele reuniu todas as perguntas e respostas, né, que ele fazia aos espíritos e compilou tudo num livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros, né? São 5 livros ao todo que reúnem ali a base da doutrina espírita. E nessa obra, ele então coloca, né, e os espíritos respondem a ele, né, que os laços de família, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como certas pessoas pensam. Ao contrário, tornam-se mais apertados. Mas aí vem então a pergunta: como? Será mesmo que isso ocorre? Então vamos ver um exemplo, né, trazido sempre por Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, né, há mais de 2020 anos atrás, com os apóstolos, formando uma verdadeira família, no sentido da afeição que cada um nutria entre si e pelo Mestre. Após o seu desencarne e o desencarne dos apóstolos, nós vamos ver em certas ocasiões
que eles em espírito reunidos, novamente juntos, dando uma prova de que a verdadeira família, né, os verdadeiros laços familiares, não são necessariamente o da consanguinidade, até mesmo porque os apóstolos não eram irmãos de sangue de Jesus, né? E nem entre si, com exceção de, acho que 2 apenas, né? Então, a intenção de sentimento e de pensamento é o que vai, digamos, instituir a família no sentido real, espiritual. Aqui vemos uma ocasião em que Jesus, claro, com a sua clarividência, constatando, né, que a humanidade passaria por muitos momentos difíceis porque não iriam aceitar o Evangelho, né, ou seja, as leis de Deus trazidas para a humanidade, e que iriam procurar seguir o caminho próprio, né, e nisso ocorreria diversas tragédias, né, e que tem ocorrido, né, até hoje, com guerras e tudo mais. Jesus, então, ali chorando e num ambiente em que ali espíritos familiares de Jesus, né, aparecem e vão, então, confortá-lo, vão, então, estar ali junto com ele. Então, a pergunta que fica é a seguinte, né? Como é que isso funciona, né? Está aí mais uma prova, né, em que os laços são espirituais, né? Porque os espíritos, Jesus estava encarnado, mas os espíritos, seus amigos, né, afeiçoados a ele, estavam ali com ele, né, para, enfim, apoiá-lo, né? E isso ocorre conosco também no dia a dia, né? Nós vamos perceber que dos nossos espíritos denominados protetores, muitas vezes são justamente familiares de reencarnações passadas, que evoluíram mais do que nós e que agora, da espiritualidade, estão conosco, nos intuindo, né, com bons pensamentos, nos auxiliando naquilo que eles podem, né? Como na foto nós vemos ali, né? O espírito familiar ali, translúcido, emanando pensamentos, né, ao encarnado, procurando auxiliá-lo, né, na sua trajetória evolutiva e moral. Então, cada vez menos presos à matéria, né, esses espíritos passam, então, a auxiliar mais prontamente, e em todas as idades também. Nós vamos ver que daquilo que as pessoas chamam, a criança está falando com um amigo imaginário, né? Nada mais é do que efetivamente ali uma conversa, né, entre o espírito que está encarnado e muito provavelmente um espírito familiar. Até mesmo porque, embora um espírito esteja encarnado na matéria num corpo jovem, né, de um bebê, de uma criança, até uma certa idade, os laços, eles ainda estão maleáveis, digamos assim, né, entre o plano material e espiritual, permitindo que a criança tenha, assim, maior, digamos, possibilidade de intercâmbio, né, entre o plano material e espiritual. Então, muitas vezes acontece isso, né? Aquilo que a gente chama de amigo invisível nada mais é do que justamente isso, né? Um espírito familiar que está ali se comunicando, né, com aquele espírito que está encarnado num corpo jovem, né? Pode ser que não seja todas as vezes, mas muitas das vezes, sim, isso pode acontecer, né? E aqui então vem aquilo que estávamos comentando no início, relativo à verdadeira constituição da família. Nessa passagem, o Cristo ele estava
reunido, né, com diversas pessoas interessadas em ouvir a sua palavra, quando a sua mãe e os seus irmãos vieram buscá-lo naquela residência, porque o acusavam, né, como louco, né? Diziam que ele havia perdido o espírito, né? Que basicamente, na linguagem de hoje, se traduz como uma acusação de que a pessoa perdeu o juízo, basicamente, né? Claro, porque Jesus falava de coisas que na época eram verdadeiras loucuras, né? E, por incrível que pareça, até hoje, né, ainda é um pouco assim. Mas então, Jesus, né, ouvindo aqueles que o avisaram, né, que a sua mãe e os irmãos estavam lá fora e que vieram buscá-lo, né, ele então vira-se à multidão e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele mesmo responde, né, que todo aquele que fizesse a vontade de Deus era então a sua mãe e os seus irmãos, né? Ou seja, ali ele deu uma lição, né, da distinção que existe entre a família consanguínea, dos laços de sangue, da matéria, e os laços do espírito. Então, nós vamos pegar, por exemplo, espíritos que são ligados a certas ideias e outros espíritos ligados a outras ideias que não necessariamente são iguais, mas que, digamos, formaram ou são de uma mesma família. E isso, então, coloca algumas vezes certos conflitos, né? Porque sentem diferente, pensam diferente, né? Mas então está o quê? A afeição real, né? Qual a afeição real? Geralmente acontece de um membro da família ter uma afeição real até mesmo por outra pessoa. Por quê? Porque os laços são mais do quê? Do pensamento, do sentimento. Então é isso que estabelece efetivamente, digamos, os laços da família, né? Mas que, com a reencarnação, isso vai se estreitando cada vez mais. Por quê? Porque o espírito, né, ele vai além da matéria, né? A alma existe sempre, tanto na matéria, né, quando encarnado, num corpo físico, quanto no plano espiritual. Tanto é verdade que, e muitas vezes, né, é comum isso acontecer aqui no plano material, né, de quando o patriarca de uma família desencarna, inicia-se, né, muitas vezes processos aí difíceis, né, relativos aí à partilha de bens e tudo, né? Por quê? Porque o que existia ali não era bem uma amizade, e sim o quê? Mais interesses materiais. E que com esse fato acaba eclodindo, então, justamente as disputas e etc. Né? Provando mais uma vez que o mais importante, né, não são os laços da matéria, efetivamente dizendo, mas sim os laços do espírito, ou seja, os laços de sentimento e de pensamento. E tem uma outra questão, né, que muitos colocam, né, de que há um temor, né, que caso a família aumente muito, né, possa aumentar muito decorrente à reencarnação, na verdade é um de fundo egoístico, né? Prova naquele que o sente, falta o amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Ou seja, se em cada encarnação eu estiver num grupo familiar, ou parte desse grupo familiar seja constituído de novos espíritos, né, que não estiveram na encarnação passada, que isso aumentaria muito a família, né, que se perderia os membros da família, né? Isso aí, na verdade, é um fundo egoístico, né? Por quê? Qual é o conceito de família? Se resume a 10, 15, 20, 30 pessoas? Ora, mas
A humanidade é constituída, até pelo presente momento, de 6 bilhões de pessoas, fora os mais de 20 bilhões de espíritos que estão aguardando uma oportunidade de reencarnação, né? E fora isso, só no planeta Terra, né? Quiçá em outros planetas ainda. Então, a pergunta que fica é: a família desse universo que é infinito, né? Podemos restringir o nosso amor a 30 pessoas, a 10 pessoas, a 5 pessoas? Então, não seria um egoísmo nós fecharmos, né, em alguns espíritos o nosso amor, o nosso apreço, né, a nossa atenção? Então, aqui nós temos aqui uma foto linda, né, do médium baiano Divaldo Pereira Franco e do seu amigo Nelson de Souza Pereira, que juntos aí deram início, né, juntamente com outros amigos, à Mansão do Caminho, que abriga aí milhares de crianças, muitas foram adotadas, né, pelo Divaldo. Então isso aí é um exemplo do que? De família, né? De uma ampliação do conceito da família. Então, ou seja, ter no próximo a mesma afeição em termos de humanidade, ou seja, a família humana, né? Ou a família espiritual, né? E aí não tem limites, né? É claro que tudo é um processo, né? Nós não vamos dar um passo além do que nós conseguimos, mas que é importante que nós tenhamos essa informação, né? Para que nós repensemos, né, o conceito da família, né? Que ele não seja então restrito só a algumas pessoas, né? Que a gente possa cada vez mais procurar ampliar isso, né? Até mesmo para aqueles que porventura não sejam semelhantes, né? Ou seja, que sintam e pensem de forma diferente, ou seja, que a gente consiga tentar, né, amplificar o nosso amor e cobrir até mesmo essas diferenças, né? Então, temos aí o quê? Novamente, então, um outro exemplo, né, de afeição, né? Nós vamos perceber o que na vida, se nós analisarmos toda a trajetória, né, de vida do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que ele sempre falou em Jesus, ele sempre procurou divulgar Jesus, sempre deu exemplos, ou tentou dar exemplos que fossem semelhantes ou iguais a Jesus, né? Ou seja, ele tentou emular Jesus, né, no máximo que ele podia. E o que significa isso, senão um laço familiar ao Cristo? Né? E há relatos que no seu desencarne, né, o próprio Cristo, né, o recebeu. Né? Então, o que é isso, né, senão os laços de família? Não é? Então, com a reencarnação, né, finalmente há uma perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí o estreitamento dos laços de afeição. Ou seja, um parente que retorna à espiritualidade, ele passa então a ajudar a família que ele havia deixado de uma forma diferente. Né? Ou seja, ele vai ajudar do plano espiritual para o plano material. Né? Então, como é que funciona isso? Basicamente emitindo ideias, sugestões, intuições. Muitas vezes, quando os encarnados estão dormindo, né, se reencontram no plano espiritual, né, caso haja essa possibilidade ou interesse de ambos, e ali então há uma conversa, né, em que ali eles podem, como eles têm do plano espiritual uma visão um pouquinho mais amplificada da vida, né, então podem favorecer de alguma sorte, né, e assim vai se fazendo. Né? Então, os membros encarnados, de repente, vai nascer uma criança, né, naquele seio familiar. Quem que provavelmente vai nascer naquele seio familiar? Aquele bebê que está se formando, que vai virar à luz.
será muito provavelmente um membro da família, né? Não é 100% da certeza, mas muito provavelmente pode ser, né? Então, às vezes, um bisavó, né, um tataravó, né, pode ser um avô, um pai, uma mãe, pode retornar, né? Agora na condição de um filho ou de uma filha, né? Então, ou seja, aqueles que nós amamos, eles acabam retornando geralmente para o mesmo seio familiar, né? Então, da espiritualidade eles ajudaram, agora retornam à matéria. Aí os que deram a oportunidade retornam à espiritualidade e ficou agora os outros aqui na matéria, que futuramente vão recebê-los novamente, né? Então há essa união, né? Há esse intercâmbio, né? E fortalecendo os laços, né? Porque há um reencontro. Ok, que em outros corpos, né? Em outros países ou outras condições financeiras, mas é justamente aí que mora, né? As potencialidades de evolução, né? As condições que se formam novamente para que os espíritos aprendam, né? Nesse intercâmbio aí de situações a evoluírem, né? Moralmente, intelectualmente. Há um outro ponto que algumas pessoas colocam, né, com relação à reencarnação aplicada à família, e que há um temor muito grande, né, porque existem basicamente 4 conceitos referentes, então, digamos assim, ao ser humano, né, no sentido do desencarne, ou denominado morte, né? Então, quais são esses pontos de vista, né? O primeiro que a humanidade basicamente pôde conceber, né, foi o materialismo. Então, o que o materialismo coloca? Basicamente que o corpo acaba com o término da vida biológica, né? Então, o espírito acaba junto, ou seja, não existe espírito, existe somente o corpo. Então, faleceu no sentido biológico, acabou, né? Aquela pessoa deixa de existir, a família jamais vai poder falar com esse familiar, nunca mais vai ver, tudo acabou, não existe mais nada, né? Posteriormente a esta, nós temos então a teoria do panteísmo, que já é um pouquinho mais esclarecida, que basicamente coloca o seguinte, que quando o corpo falece, já há algo além, né? Vamos dizer assim, como se fosse um espírito, e ele retorna ao todo, ou seja, ele retorna a Deus, né? Ele se funde novamente ao todo, né? E que também acaba a individualidade, né? Posteriormente, né, nós tivemos então já um pouco mais evoluído, né, o conceito da Igreja Católica, basicamente que define já uma individualidade, né, e que ela, quando há a morte do corpo físico, essa individualidade ela fica aguardando num determinado lugar, dependendo de como essa pessoa viveu, né? Então, se ela viveu, digamos assim, no caminho do mal, né? Então, adultério, mentira, rancor, etc., ela vai para o inferno, né? Ou se ela praticou a justiça, a verdade, a humildade, a paciência, então ela vai para o céu. E aí, então, fica aguardando até que venha o chamado juízo final, né? Então, essa é a teoria que veio. E a última e mais recente, né, que a doutrina espírita traz, que é o quê? A da reencarnação. Ou seja, há uma individualidade, denominada espírito, e esse espírito então vai habitando corpos através do tempo, né, sempre numa espiral evolutiva. Então, e em determinados locais, tanto países quanto planetas, né, sempre evoluindo, ou pelo menos propondo essa evolução, né? Então pode ter nascido no Egito numa morfologia
masculina, depois na Itália uma morfologia feminina, depois na Alemanha como um rico, ou nos Estados Unidos como uma pessoa mais pobre, enfim, e assim sucessivamente, né? Mas aí a questão que preocupa muitas pessoas, né, com relação a essas vertentes, é basicamente a seguinte, né, que pesa, né, com relação aos laços de família, né, que as pessoas ficam assim realmente muito tristes ou preocupadas, dependendo de que conhecimento que elas estão tendo a respeito, né, que elas receberam a respeito. Porque a família pressupõe o quê? União, afeição, pressupõe uma vontade de conviver junto, né? Claro que há casos que não estão assim muito alinhados, né, ao que foi dito agora, mas no geral, basicamente, há uma afeição interior, né? No mínimo, pelo estilo de pensamento ou sentimento que se quer ter, né? E aplicado então à teoria do materialismo, de que morrendo o corpo acaba aquele ser, o que acontece, né, com os demais membros da família, sabendo que, por exemplo, né, uma mãe, um pai, uma filhinha podem, né, morrer e desaparecer, ou seja, que a gente nunca mais vai poder falar, nunca mais vai poder sentir, dar um abraço, conversar, né, que a gente nunca mais vai ter aquela pessoa por perto, né? Então é uma teoria assim muito que deixa as pessoas extremamente preocupadas, né? Mesmo que a pessoa esteja viva, né? As outras pessoas ficam desesperadas porque vão querer aproveitar o máximo, né, que puder, né, da companhia daquela pessoa, pensando que depois nunca mais vai poder ver, né? Então, mas essa é uma teoria, né? A outra, a do panteísmo, ela já é um pouquinho melhor, né? Porque, pelo menos, se nosso avô, nossa avó ou uma criança falecer, né? Há uma teoria de que volta ao todo, né? Que seria volta ao cosmo ou a Deus, né? Perde a individualidade e volta ao todo. É um pouquinho melhor, porque pelo menos a gente pensa, poxa, voltou para algo bom, né? Porém, continua aquela dor de saber que ora, mas eu nunca mais vou poder ver, nunca mais vou poder falar, né? Perdeu a individualidade, então e fica também algumas questões, né? Por que digamos assim, Deus, né, haveria de criar a vida de uma forma tal que desse a individualidade aos seus filhos apenas por um tempo, ou seja, apenas por uma encarnação e pronto, né? Acabaria ali, ou nunca mais existiria mais, ou voltaria a ele próprio, né? Por que ele faria isso, né? Então, nós vamos perceber que não há um senso lógico nisso. Além do mais, essas duas teorias elas caem porque nós vamos perceber que há muitas pessoas encarnadas que demonstram certos conhecimentos avançadíssimos, né, em certas áreas do conhecimento, né? Então você tem lá um Beethoven, por exemplo, que com 8 anos de idade já compunha verdadeiras sinfonias. Ora, como é que ele conseguia fazer aquilo, né? De uma encarnação só ele aprendeu a fazer tudo aquilo, né? Então, é claro que isso não foi possível, né? Então, ele é um espírito, sim, que estudou, que foi atrás e aprendeu, mas não foi só numa encarnação, né? Deve ter sido em várias encarnações. Assim como outros gênios da humanidade em outras áreas, né? Então, essa teoria, ela cai por terra, né? Mas continuando aqui o raciocínio, né? Temos então a teoria da igreja, né, que diz que se fizer o bem, então os membros da família que desencarnarem, né, ou elas vão para o céu, ou se, vamos supor que um filho nosso, uma filha nossa, tenha cometido alguns desatinos, né, e acaba desencarnando, né, e a gente fica com aquele pensamento, foi pro fogo eterno, né. Aquilo ali
realmente é terrível, né? Sabermos que Deus colocaria um filho ou uma filha sua num fogo eterno, né? Sem piedade, sem comiseração, sendo que nós, seres humanos, que somos imperfeitos, né, conseguimos às vezes ali, digamos, um lampejo de uma misericórdia. Por que Deus não faria, que é muito mais do que nós, né, que é tudo mais do que nós, não faria isso, né? Então, nós vamos perceber que essa teoria também ela não está totalmente em alinho, né? Sim, existe a questão da consciência, ou seja, o espírito que, que na sua existência, né, quando encarnado, até mesmo desencarnado, mas vamos falar mais do encarnado, que tenha realmente, digamos assim, elaborado frutos, né, bons ou ruins, né, que ele plantado, né, sementes boas ou ruins, ele vai colher isso na espiritualidade, né? Mas existe sempre a oportunidade do arrependimento, né, que é o que faz um espírito receber auxílio, né, e poder reparar, né, esses danos. Então, não há uma condição eterna, nem para um céu, né, onde nada se faz, ou nem para um chamado inferno, né, onde há ali, digamos, pagamentos de dívidas até mesmo que não foram contraídas, né, no sentido eterno, né. Então, ou seja, a pessoa, sim, ela, na consciência dela, ela vai sofrer aquilo que ela fez, mas ela não fez para sempre aqui, então ela não pode receber lá do outro lado uma pena que não seja justa, não é? Então, agora por último, né, nós temos então a doutrina da reencarnação, né, através do Espiritismo, que ela traz todo um universo novo, né? Ou seja, que ela nos vem e diz, olha, nós aqui encarnados que formamos família, cada um de nós somos um espírito imortal, um espírito que já vem reencarnando a diversas oportunidades, inclusive com os mesmos que hoje fazem parte, né, do nosso seio familiar. E que se estamos juntos é porque apresentamos uma certa comunhão de sentimentos e pensamentos. E que em próximas encarnações poderemos estar juntos. Muito provavelmente estaremos novamente juntos, né, em outras condições, mas vivendo novamente, né, continuando a nossa trajetória evolutiva juntos, né. O que nos traz uma esperança muito grande, porque mesmo que um familiar nosso venha a desencarnar, a gente pode ficar com isso, né, com essa certeza de que, primeiro, né, esse nosso familiar continua vivo, somente numa outra dimensão, numa outra condição, que não é essa da matéria densa, né, e que de lá eles estão pensando em nós, estão emanando o melhor deles para nós, né, e que nós, por nossa conta, os encarnados, devemos fazer também igual, ou seja, procurar orar por eles, né, procurar os seus conselhos de repente, né, através de uma oração, né, de um sentimento. Então, esse intercâmbio, né, entre encarnados e desencarnados na família, através disso, dessa oração mútua, né, e isso fortalece ainda mais os laços. Então, a reencarnação ela fortalece os laços da família justamente por isso, né? Por trazer essa certeza, né, de que embora um parente nosso não esteja mais conosco naquele momento, é só por um breve período e que logo ali na frente, né, esse mesmo parente pode retornar ao nosso seio familiar, né? E que nós, por nossa vez, também, né, poderemos ser chamados a retornar à espiritualidade, mas que um pouco mais adiante estaremos juntos novamente,
né, para continuarmos a existência, né? Então, esse pensamento da doutrina espírita, ela é a mais atual, né? Ela, ao nosso ver, ela é a mais consoladora, né? E mais instrutiva também, mais científica, e que nos traz então aí essas claridades, né? Para que possamos bem viver. Então, com a pluralidade das existências, né, se torna então aí inseparável essa progressão gradativa entre os membros da família, né? E há essa certeza da continuidade entre a relação, né, entre os que se amam, né? E isso é a verdadeira família, né? Ou seja, a família é isso, daqueles que verdadeiramente se amam, né? Então isso conclui, né, a nossa explanação sobre o assunto, né? Convidamos a todos aqueles que estejam nos assistindo a realizar o Evangelho no Lar, né? Que ele é muito importante para auxiliar a família, né? Basicamente ele funciona assim: você escolhe um dia da semana, né, para dar início, né, claro. Conforme o mandamento, pode-se fazer todos os dias. Então, um dia da semana, um horário em que preferencialmente os membros todos da família estejam reunidos. Faça-se um convite, então, né, a cada um dos integrantes da família, para então ali ler um capítulo do Evangelho, abrir, de repente, não é ao acaso, mas abrir o Evangelho numa página, ler aquele trecho, comentar, fazer uma oração, né, uma vibração pelos mais necessitados, ou mesmo pela própria família. E isso ajuda demais, né, a todos os membros da família a melhor se compreenderem, a compreenderem os próximos lá fora, se fortalecer, a proteger o ambiente do lar, né, contra as investidas da espiritualidade inferior. É como se nós trouxéssemos o Cristo dentro da nossa casa, né? E também apoiamos aí, né, para finalizarmos, a campanha da Federação Espírita Brasileira, né, que o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço, né? Então, fica aí esse convite, né, para fortalecermos esse laço e para que até mesmo isso exista, né, nós apoiamos também uma outra campanha, que é a do aborto não, né, que nós venhamos a respeitar a vida. Então, a todos aí que porventura estejam nos assistindo, que porventura pensem nisso, nós convidamos, né, a repensar, a evitar, né, porque até mesmo existe hoje já programas governamentais que, caso a mãe não possa cuidar da criança, seja pelo motivo que for, né, ou não queira, né, ela pode ela pode ter a criança e imediatamente já entregar a criança para o Estado, né? E o Estado então providencia, no caso, a outros casais para adotarem, outras pessoas que vão adotar essa criança. Isso já está na lei, né? Basta procurar aí a questão da vara do menor, né? E se informar a respeito. Então, não é necessário abortar, não, né? Mas até mesmo para porventura, né, para as mães aí que porventura tenham realizado o aborto, nós queremos dizer que o objetivo aqui não é culpar ninguém, até mesmo porque o próprio Cristo nos orientou, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, que há oportunidades novas, né, de cuidar de crianças, sejam nos orfanatos, dar, quem sabe, uma outra oportunidade, né, caso seja, né, esse o intuito, né, para outro bebê de reencarnar. Ou seja, o que passou, passou, né? Mas vamos procurar, então, a partir desse momento para frente, fazer o nosso melhor, né? Que é isso que importa, né? E assim então foi, né? Concluímos aí o que tinha, a explanação, né, do que tínhamos para falar sobre a questão, então, da reencarnação que fortalece os laços de família.
Desejamos muita paz a todos, né? Alguns recados finais aqui, né? A bibliografia, sempre utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. As imagens, né, que foram utilizadas aqui, elas foram baixadas e consideradas de uso gratuito, né, de domínio público. Porém, se alguma tiver alguma copyright que alguém gostaria de avisar, por favor, o façam através do e-mail, né, que se encontra na tela. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, algum outro tipo de equívoco, também, por favor, nos oriente aí através do e-mail. E, por fim, recomendamos aqui alguns palestrantes, né, oradores espíritas, que se encontram no YouTube, né? Basta digitar lá o nome de cada um deles aí que aparece na tela, que que trazem também para nós aí um conteúdo muito bom, muito elucidativo, né? Até mesmo aí hoje nós vamos ver que já há uma série de outros novos que nós conhecemos recentemente, e que porventura, caso há aqui um palestrante que porventura não esteja listado aqui, nós pedimos desculpas, é que nós não o conhecemos até o momento, né? Mas que assim que nós o vermos, vamos incluí-los aqui também na lista, tá bom? Então, um forte abraço a todos, uma oração final, né? Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu, e até a próxima. Até mais.